Será que todo mundo sabe o que significa Sunomono? Até pouco tempo atrás eu achei que sabia também. Sunomono, na verdade, ele significa alimento avinagrado em conserva. Popularmente no Brasil ou no Ocidente, as pessoas associam a saladinha de pepino. Muitos clientes me procuram para perguntar como é que se faz a salada de pepino. Eu resolvi então, através desse vídeo, dividir com vocês como é que é o procedimento de se fazer uma simples salada de pepino que você pode fazer como entrada na sua casa, oferecer aos seus amigos, familiares, e além de fazer, pode se tornar um ambiente de descontração. Então, quais são os elementos que a gente precisa? Pepino japonês, no caso a gente pode usar umas 3 unidades para fazer uma quantidade para 2 a 3 pessoas, e os equipamentos básicos que nós precisamos. É um ralador, no caso eu estou utilizando aqui o Beriner, que é um ralador profissional, mas se você não tiver, qualquer tipo de ralador que você tiver na sua casa pode ser utilizado, ou até mesmo utilizando uma faca, tá? O gergelim, que você vai usar para finalizar o prato, sal, o molho sul, que nada mais é que a mistura de vinagre de arroz, açúcar e sal. Para iniciar o processo, o que você precisa fazer? Você tira uma das pontas do pepino, tá? Dentro de uma bacia ou um Tupperware, você vai pegar o pepino, de preferencialmente esse Tupperware, que ele tenha uma altura para que você, após finalizar o corte, você possa deixar ele em inclinação. Por que disso? Depois eu vou explicar para vocês. Você vai pegar o ralador, o pepino, vai inclinar numa posição e vai ralar ele, com muito cuidado. Eu sempre digo para os meus amigos, para os clientes, que quando você estiver manipulando qualquer ferramenta na cozinha, mantenha a concentração. Porque apesar de ser um momento de descontração, que você está fazendo um alimento para os seus convidados, para você, a gente trabalha com ferramentas extremamente perigosas, que são facas, lâminas. Então eu sempre digo, concentração no que você estiver, 100% conectado com o seu alimento. Até porque você está trocando energia com o teu alimento. Você está colocando a sua essência nesse momento. Para mim é uma das partes mais importantes do meu dia, a hora que eu troco a minha energia com o preparo do meu alimento. Isso conecta você às pessoas. Então você vai ralando ele finamente. Uma dica legal, se você quiser que essa conserva dure por mais dias, que você quer fazer uma quantidade hoje para durar 4 dias, por aí, você pode fazer da mesma maneira, só que você faz ele um pouco mais grosso. Por quê? Porque ele mais grosso, ele vai conservar mais tempo na geladeira e a crocância dele vai permanecer. Quanto mais fino, ele vai permanecer crocante, ele vai pegar o sabor mais rapidamente, mas vai durar menos tempo na geladeira. Então a dica fundamental, quer comer no dia, faz fininho. Quer que ele dure mais ou menos 3 a 4 dias, faz ele um pouquinho mais grossinho, que daí ele vai ficar com o sabor e a crocância da salada sempre fresca, ok? Então vamos à próxima etapa. Feito ralado o pepino, você vai pegar no pote, vai espalhar ele de forma uniforme, vai pegar uma pitada de sal e jogar em cima. Por que isso? Qual é o objetivo? Nós vamos desidratar o pepino. Por quê? Porque como ele vai ficar numa conserva com vinagre, o pepino ele solta muita água. Então se você deixar ele no pote com vinagre e ele vai passar pelo processo de desidratação porque no tempero também vai vinagre, vai sal, ele vai soltar água e aí vai ficar aquele Sunomono meio aguado, não vai ficar aquela concentração do tempero. Esse é o principal objetivo, desidratar ele para que depois você reidrate com o tempero avinagrado, certo? Então você vai colocar ele com um pouquinho de sal, preferencialmente depois você vai colocar numa situação que ele fique nessa inclinação para que todo o líquido escorra e não tenha contato com a salada. Então após você ter ralado, colocado sal para desidratar, o que vai acontecer? Você vai deixar nessa posição por mais ou menos 30 minutos, tempo necessário para desidratar o pepino. Ele vai soltar um líquido verde, que é esse que eu vou colocar nesse pote aqui, ó. Então você tirou todo o excesso de água que você queria. Isso você pode descartar, tá? Feito isso, vamos para a segunda etapa. Próxima etapa, vamos enxaguar, tirar o excesso de sal do pepino. Continuando, eu enxaguei, tirei todo o excesso de sal, botei numa água corrente
E delicadamente eu vou tirar todo o excesso da água, tá? Você coloca num outro refratário de forma uniforme. Na cozinha japonesa, tudo que se faz é com muita delicadeza. Por isso que isso já é uma cultura oriental, da questão da paciência, como eles trabalham o alimento, a energia. Então, cozinha tem que ter paciência, tem que curtir fazer mesmo o processo. Então você vai soltando o sunomono, o pepino, vai liberando o excesso de água que ele tiver. Feito isso, eu pego o pepino, coloco num refratário menor para concentrar mais ele, de forma que quando eu coloque o tempero, ele absorva toda a quantidade que eu coloquei no refratário. Eu estou utilizando para essa receita aqui 3 pepinos. O molho, que é o molho Su, eu estou utilizando ele 300 ml. A base do molho Su é vinagre de arroz, sal e açúcar. Aqui tem 300 ml de vinagre, 250 gramas de açúcar e 1 colher de chá de sal. Você vai levar isso a uma panela, colocar no fogo, de forma que você vai deixar ele mais consistente, mais denso. Feito isso, você deixa esfriar e você coloca na sua preparação do sunomono. Então eu vou colocando ele aqui uniforme, de forma preferencialmente que cubra. Muita gente pergunta, pô, mas precisa ter contato com as mãos? Olha, eu particularmente gosto muito de trabalhar com as mãos nos alimentos. Você higieniza ela de maneira correta, porque esse é o momento de trocar energia. Eu sempre toco nesse assunto porque é um momento muito importante, que é da tua conexão com o alimento que você está preparando. Acho isso é fundamental, é uma demonstração de carinho, uma demonstração de afeto às pessoas, que você se preocupa e está colocando toda a tua boa intenção no alimento. E isso dá um resultado final. Então, feito isso, você colocou o alimento, distribuiu, deixou uniforme, você vai vedar ele e vai deixar mais ou menos o ideal para ele pegar bem o tempero, a temperatura certa, deixar umas 12 horas na geladeira. Se você gostou do vídeo, compartilha, marque seus amigos. A gente se vê no próximo. Kansha no Kimochi.